TC News. Seu resultado é nossa marca. Olá, muito bom dia para você, ouvinte, espectador aqui da TC News. São 7 horas 30 minutos. Tá começando mais uma edição do seu Esquenta do Mercado, o programa que ajuda o investidor que cedo madruga nesta terça-feira, dia 18 de junho de 2024. Bora lá acordar este galinheiro, afinal de contas, nós temos muita coisa para conversar. A gente tem a repercussão de algumas conversas que rolaram ontem, né? Principalmente em relação à Petrobras, que teve aquela resolução junto ao CARF, né? Ou pelo menos a resolução junto à Receita, o que deve liberar aproximadamente 20 bilhões de reais para o governo federal. E, segundo alguns analistas, ficou até barato para a Petrobras. Afinal de contas, esses valores originalmente se equivaleriam a 45 bilhões. Então era muito mais coisa e saiu barato para a Petrobras num momento em que o governo está sim procurando ainda mais arrecadação, ainda mais dinheiro para poder colocar as contas no verde. Enquanto isso, a gente também teve a conversa do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e da ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva ontem, justamente para falar sobre estes cortes de gastos. E o Lula ficou impressionado com a quantidade de subsídios do governo. A gente vai falar sobre isso e também outras alternativas que foram apresentadas e que devem ser estudadas pelo governo para tentar pensar nesta reestruturação dos gastos. E não só isso, porque hoje o Lula vai falar em entrevista de 1 hora à Rádio CBN durante as 8 horas até as 9 horas da manhã. E haja assunto para falar com o presidente da República. A gente vai falar sobre isso e muito mais ao longo da nossa programação. E você tá mais do que convidado a participar aqui com a gente. Pode mandar a sua mensagem no nosso WhatsApp, DDD 11, número 937261318. Tá aqui no canto inferior esquerdo da nossa tela. Você também interage com a gente pelo chat do YouTube, que nem faz o JB Marfori, o Roberto Berzotti, também o Juliano Paduani, o Moisés Simplício, também a Ângela Friedrich, que já está por aqui, a Bolsa de Valores, muito bom dia, o Valdeci Domingues, aliás, a Regina Andrade, o Daniel Macário, todo mundo participando conosco, assim como Tony Trader, que já vai deixando o like aqui na nossa transmissão para mostrar o seu apoio para a nossa cobertura. Também se inscrevendo aqui no canal do TC, se não for inscrito ainda, para não perder nenhuma das nossas próximas transmissões. E já aproveita e responde a nossa enquete do dia. Afinal de contas, a curva de juros e o dólar no Brasil mostram que o mercado está como? Eficiente, atrasado ou exagerado? Deixe a sua opinião aí embaixo. Enquanto você faz isso, eu trago para vocês os destaques do programa de hoje. Presidente ficou mal impressionado com o aumento dos subsídios de Simone Tebet. Mudança da Previdência dos militares cogitada por Tebet tem oposição de Múcio, que deve levar preocupações a Lula. Conselho da Petrobras aprova encerramento de litígios com o CARF e deve liberar quase 20 bilhões de reais. Encerramento de litígios terá impacto de 11,87 bilhões no lucro da Petrobras no segundo trimestre. Tudo isso e muito mais você acompanha a partir de agora no Esquenta do Mercado. TC News. Seu resultado é nossa marca. 7 horas 34 minutos, vamos conversar com o nosso contribuidor do dia, o Gabriel Junqueira, que já está na ponta da conexão da Santa Fé Investimentos. Fala, Gabriel, muito bom dia para você. Hoje um dia que já começa bastante agitado com essa entrevista do Lula às 8 horas da manhã. Daqui a pouco a gente passa pelos eventos da agenda, mas eu quero o seu destaque inicial, afinal de contas. Pois é, quem diria, o Lula e o governo como um todo falando em corte de gastos. Muito bom dia para você. Muito bom dia, Diego, muito bom dia aos nossos telespectadores. Realmente um dia agitado, né? O governo falando de corte de gastos, corte de subsídios, previdência de militares, enfim, assuntos bastante polêmicos que vêm sendo discutidos há tempos aí na questão dos gastos governamentais e também um esquenta para a decisão do Copom de amanhã, né, Diego? Porque, afinal de contas, um pacote de corte de gastos logo um dia antes da decisão de juros no Brasil pode fazer algum efeito no que eles devem pensar lá naquela reunião.
Pois é, por enquanto, ainda o cenário base é de decisão unânime por não ter mais cortes, ou pelo menos de manter a taxa Selic no patamar atual. Mas será que se sair este pacote de corte de gastos antes dessa reunião acabar, né? Começa hoje, vai até amanhã que vai ser a batida de martelo mesmo, ali mais pro fim do dia, depois do fechamento do mercado já. É improvável que saia algo concreto até lá? É improvável, mas se sair, será que muda alguma coisa desse cenário base de unanimidade? Bom, a gente vai falar sobre isso e muito mais daqui a pouco. Porém, vamos para os eventos da agenda, afinal de contas tem muita coisa pra gente comentar. Já começando às 8 horas da manhã, eu já tinha adiantado, o Lula vai conceder uma entrevista à Rádio CBN, ao Jornal da CBN. Vai rolar durante toda a primeira hora ali das 8 horas da manhã até as 9 horas da manhã, primeira hora aqui do Manhã TC News. E a gente vai acompanhar aqui, é óbvio, no paralelo, com cobertura especial também do painel Mover Pro. Da equipe do Luciano Costa vai estar de ouvidos atentos a esta conversa que promete trazer algumas respostas, quem sabe, né? Vamos ver se vai sair algo relevante e que possa mexer com o mercado, muito provavelmente sim. Às 9h30 da manhã, aí a gente vai para os Estados Unidos, vendas no varejo referente ao mês de maio, vai ser divulgado, portanto, na terra do Tio Sam. Ainda por lá, a gente vai ter também às 10h15 a produção industrial, também referente ao mês de maio, sendo divulgado nos Estados Unidos. Às 10h30, aqui no Brasil, leilão do Tesouro Nacional, terça-feira, portanto, títulos pós-fixados que são atrelados à Selic e também ao IPCA. 11 horas da manhã, tem estoques das empresas lá nos Estados Unidos, esse é um dado um pouco mais retrovisor, referente a abril. E aí a gente tem uma bateria de falas no Fed. Realmente essa galera tá querendo botar a boca no trombone. Nós teremos Thomas Barkin começando os trabalhos, abrindo os trabalhos às 11 horas da manhã. Depois a Susan Collins falando 12h40. Aí a Adriana Kuller e a Lori Logan, as duas vão falar às 2 horas da tarde. O Alberto Muslin vai falar às 2h20 e o Austin Goolsbee encerra esta fileira às 3 horas da tarde. Então, na falta de um, tem vários falando no dia de hoje. Vamos ver se vai ter alguma pista nova sobre os próximos passos do Federal Reserve. Bom, às 2 horas da tarde, né, antes do Goolsbee, portanto, e também do Muslin, a gente vai ter o leilão de treasuries de 20 anos lá nos Estados Unidos, as bonds de 20 anos, né? Então vamos ver como é que vai ser o apetite do mercado por esses títulos do governo americano. 5 horas da tarde tem as transações líquidas de longo prazo do mês de abril. Essas transações líquidas são medidas pela Treasury International Capital, que é a TIC, e mede a diferença mensal em valor entre as compras dos Estados Unidos de títulos estrangeiros a longo prazo e as compras estrangeiras de títulos dos Estados Unidos a longo prazo. E aí os fluxos de TIC é um recurso bastante importante para o governo dos Estados Unidos para compensar o déficit comercial. Então a gente vai acompanhar este dado que vai sair, portanto, às 5 horas da tarde. Mais tarde, 5h30, tem os estoques de petróleo API, aquela leitura semanal que você já está acostumado a ver aqui na TC News. E às 8h50 da noite, lá no Japão, vai sair a balança comercial do mês de maio e também a ata do Banco do Japão, da última decisão de política monetária da autoridade japonesa. Então, todos esses eventos rolando ao longo do dia de hoje. Já teve alguns dados saindo lá na Europa, inclusive, ao longo desta madrugada. A gente vai falar melhor daqui a pouquinho também. Com relação a esses eventos de hoje, Gabriel, ouvidos muito atentos nestas falas, né, nessa entrevista do Lula aqui pro Brasil. Afinal de contas, além disso, não tem mais nenhum evento brasileiro, basicamente, né? Mas lá nos Estados Unidos tem coisa para falar, dados de atividade, especialmente do varejo, e muito Fed Boy e Fed Girl no radar. Pois é, Diego, realmente aqui para nós no Brasil, essa entrevista do Lula às 8 da manhã é uma entrevista muito relevante, né? A gente sabe que qualquer fala recente do Lula tem feito muito preço no mercado brasileiro. Os dados nos Estados Unidos são relevantes também, principalmente para a curva de juros lá fora, o indicativo de que está havendo uma desaceleração na economia norte-americana, isso é extremamente relevante. As falas dos Fed Boys também. E aqui sempre um asterisco, aqui é importante fazer um destaque para os leilões de treasuries, né? Na semana passada a gente teve o leilão da treasury de 10 anos,
Foi um leilão bastante interessante, porque depois dele a gente viu ali uma demanda que foi bem elevada, as taxas caindo, né? Então, quando o PU sobe, né, tem bastante gente querendo comprar, a taxa cai. Foi até um dos movimentos bem abruptos de fechamento de taxa no Treasury de 10 anos na semana passada por conta do leilão. Esse ano é um Treasury de 20 anos, né? Então, essa semana é uma situação um pouquinho mais delicada, né? O Treasury de duration maior, ele não faz tanto preço quanto o de 10 anos, mas é um fato para a gente ficar bastante atento, porque na semana passada fez bastante movimento até aqui no mercado do Brasil, Diego. Perfeito, Gabriel. Bom, são 7 horas e 41 minutos. Os dados que saíram hoje mais cedo são referentes à Alemanha e também à zona do euro, tá? Vou pagar essa informação para vocês. Inclusive, uma delas mereceu urgente no painel Mover Pro, foi o índice ZEW de percepção econômica na Alemanha, que atingiu 47,5 pontos em junho, quando o consenso era 50 pontos. Portanto, uma percepção econômica pior do que o antecipado pelo mercado. A gente teve também o núcleo do índice de preços ao consumidor na zona do euro, teve alta de 2,90% na base anual em maio, o consenso era exatamente esse, e também na base anual, o índice de preços ao consumidor, um é o núcleo, o outro é o índice de preços ao consumidor cheio, e teve variação de 2,60% anual em maio, exatamente como o consenso antecipava. Já na base mensal, o índice também veio exatamente como o consenso apontava, 0,20%, portanto, de avanço. Então, situações basicamente consensuais lá na zona do euro. Isso traz mais um alívio aí para os mercados. Gabriel, qual que é a sua percepção em relação a isso? Isso dá mais espaço para o BCE talvez continuar com o ciclo de corte de juros, apesar do tom um pouco mais hawkish que a gente viu, apesar do corte do BCE na semana passada? Sim, Diego, acho que a questão da zona do euro, ela passou por uma transição de tese de investimento, né? Então, até algumas semanas atrás, a gente tinha uma consolidação do corte de juros, né? Então, o BCE vai cortar, os dados econômicos estão bons, a inflação convergiu para a meta, a expectativa de inflação futura também está convergindo para a meta. Você não está tendo um descontrole em nenhum dos grandes países como a Alemanha, França, Itália, o próprio Reino Unido, que é um país um pouco à parte, né, não faz parte da zona do euro, mas também acaba tendo uma dinâmica muito semelhante. Mas essa transição de tese passou da política monetária para uma questão agora propriamente política mesmo, né? Então, desde que a gente teve a eleição do Parlamento Europeu, divergindo bastante das composições das assembleias nacionais, especialmente na França, o movimento do Macron de antecipar as eleições legislativas para uma forma de tentar fazer uma validação da sua força política, isso tudo tem trazido muita incerteza para a zona do euro. Eu vejo muito mais um mercado no velho continente ligado a essa incerteza hoje do que à política monetária e aos dados econômicos, né? Então, a gente teve uma mudança de tese por lá e hoje o que predomina para fazer preço na zona do euro é a situação política, Diego. Perfeito, então vamos ficar bastante de olho na situação política, já fez preço, né, ao longo dos últimos dias, dos últimos pregões, a gente viu o CAC 40 sofrendo nesse sentido, inclusive, vamos ver qual que vai ser a evolução desta situação por lá. Ontem a gente chegou a pagar aqui no Esquenta do Mercado, né, um destaque da Marine Le Pen, que é a principal opositora da extrema-direita francesa ao Emmanuel Macron, dizendo que vai atuar em conjunto com o Macron, né? Tentando dar uma diminuída aí nas tensões. Será que deu certo? Vamos ver, né? Agora, falando do Brasil, vamos falar do fechamento de ontem aqui na Bolsa Brasileira, um fechamento novamente negativo para o Ibovespa à vista, não consegue sair deste patamar de 119 mil pontos, seja para cima, seja para baixo, apesar de estar mais próximo de perder o patamar para voltar para os 118 mil, chegou a tocar isso ontem na mínima intradiária, mas não se manteve naquele patamar, voltou para os 119 mil e fechou em 119.137 pontos, numa queda de 0,44%. O índice futuro, por sua vez, fechou nos 120 mil, ou seja, abaixo dos 121, 120.925 pontos, uma queda de 0,58%, portanto, uma queda um pouco mais
uma magnitude um pouco maior de recuo para o Ibovespa. Apenas uma leve correção, né? Eu cheguei a falar do BCE, a decisão foi na semana retrasada, né? No comecinho do mês de junho, semana passada foi a decisão do Federal Reserve. Portanto, onde você ouviu semana passada com relação à decisão do BCE, troque por semana retrasada. Fechado? Dólar futuro avançou 0,89% ontem, bom estresse aí para a moeda americana, que fechou acima do 5,40 de novo, e não só acima do 5,40, né? Fechou em R$ 5,43 cravados, no caso dos contratos futuros do dólar. Então, uma situação complexa também, câmbio estressado no Brasil, e a gente também viu estresse na curva de juros basicamente inteira. Só alguns contratos mais longos, né, de juros futuros, que fecharam mais próximos da estabilidade ou então caindo. Mas na ponta mais curta, na parte média e na ponta curta da curva, houve um estresse de até 9 pontos base em alguns contratos. Então, curva de juros segue estressada aqui no Brasil. Dentro da composição do Ibovespa, as maiores quedas foram de Redditor, que recuou 5,16%, R$ 25,54. Braskem, que teve queda de 5,11% a R$ 17,47. E LWSA, antiga Local Web, que fechou na mínima intradiária, R$ 4,02. 4,29% de recuo, como você está vendo aí na tela. Fechando o top 5 dos vendidos, a gente teve também Magalu como destaque negativo, caindo 3,93%, também fechando na mínima intradiária a R$ 10,99. E Edux fechando aí a lista, 3,92% de recuo, R$ 10,78. Na ponta positiva, e foram poucos os papéis que subiram ontem, mas o grande destaque foi Itaú Unibanco, né? Teve a mudança de recomendação, né? O relatório de uma instituição gringa elevando a recomendação de neutra para compra para os ADRs de Itaú, e isso acabou ajudando os papéis aqui no Brasil a avançarem 2,44%, fechando em R$ 31,90. B3 também subiu 1,83%, fechou em R$ 10,56, e fechando o pódio dos comprados teve Santander. As units avançaram 1,44%, encerraram o pregão a R$ 27,47. São Martinho, que teve divulgação de balanço, inclusive ontem, foi o quarto papel que mais subiu, 1,33%, fechou na máxima intradiária, R$ 31,15, e Banco Bradesco fechou o top 5, avançando 1,09% a R$ 12,63. Inclusive, vale a gente dar um complemento, né? Ontem a gente comentou que esse balanço de São Martinho seria referente ao quarto trimestre de 2024. O problema é que a gente não chegou nele ainda, né? Como é que se fala do futuro? É que, na verdade, a São Martinho, né, ela trabalha com ano safra. Então, por conta disso, você tem um padrão diferente, né, para mensurar quais são os trimestres levados em conta pela empresa. Então, o exercício social compreende o dia 1º de abril de cada ano até o dia 31 de março do ano seguinte, e não como é com as outras empresas, que é de 1º de janeiro a 31 de dezembro. Então, o primeiro trimestre tem início em 1º de abril e termina em 30 de junho. O segundo trimestre vai de 1º de julho até 30 de setembro, e assim por diante. E como é o ano safra 23-24, por isso que é o quarto trimestre, né? O próximo vai ser o primeiro trimestre do ano safra de 2025, por isso que tem esta mudança de paradigma em relação às outras empresas. Então tá aí explicado. 7h49, alguma coisa para destacar desse resultado de ontem, desse fechamento de ontem, Gabriel? Mais um fechamento negativo para o Ibov e um dólar significativamente estressado. Pois é, Diego, realmente aqui o mercado brasileiro ele entrou num mau humor muito profundo, né? Então, quando a gente olha alguns papéis ligados a algumas teses de investimento que estão correlacionadas com juros, com turnaround, com a economia local, tem encontrado dificuldades, né? Esses são os casos aí. Redditor, se vocês olharem no gráfico, Redditor ela vem numa tendência de baixa forte desde o IPO. É um papel que tem qualidade, mas um papel que fez muitos M&As, um crescimento inorgânico muito forte. E todo esse crescimento ele leva um certo tempo para sua consolidação de cultura nos hospitais, a agregação dos dados, enfim.
uma tese um pouco mais complexa do que simplesmente entregar os resultados, e aí um mercado de mau humor ele acaba ficando, ele penaliza bastante essa empresa, né? Vindo para São Martinho, Diego, acho que o resultado foi bastante interessante, né? Esse foi o último resultado que teve o pagamento do precatório do Copersucar, né? De uma ação de 1980, em torno de 720 milhões de reais entrou no caixa da empresa. Isso ajuda a manter um nível de alavancagem bem baixo, né? São Martinho está bem pouco alavancada, 1,1 vezes. Isso também foi um resultado ainda de uma safra que a São Martinho sofreu um pouco por conta do seu mix de açúcar, né? Então ele tinha muito pouco açúcar e muito etanol, o que fez muito preço na cana-de-açúcar na safra passada foi justamente um açúcar, a commodity mais alta, e não o preço do combustível, e aí tudo está se alinhando para que essa safra 24-25, que começou a ser colhida em abril, seja muito mais benéfica do que o que foi a próxima, com um guidance bem mais forte por parte da empresa, né? Perfeito! Então tá aí as análises do Gabriel Junqueira, 7h51. Estamos aí já nos encaminhando para a reta final, mas tem alguns pontos que a gente tem que trazer, né? Primeiro, vamos falar sobre a questão fiscal, afinal de contas é um dos principais pontos que está gerando essa precificação e especialmente a saída do gringo, né? Além da manutenção dos juros num patamar mais alto nos Estados Unidos, tem também a questão fiscal que está assustando o estrangeiro aqui da Bolsa Brasileira, e a gente teve atualizações nesse sentido, né? Afinal de contas, ontem teve essa reunião entre a Simone Tebet, o ministro da Fazenda Fernando Haddad e o Lula para falar sobre a situação fiscal, e depois a Tebet falou que o presidente ficou mal impressionado com o aumento dos subsídios. Pois é o seguinte, a gente teve esse destaque, portanto, a ministra do Planejamento, Simone Tebet, afirmou nesta segunda-feira que chamou a atenção do presidente Lula o aumento no déficit das contas públicas, conforme apresentado na última semana em julgamento do TCU, Tribunal de Contas da União, com foco no crescimento dos gastos previdenciários. Além disso, ela afirmou que há também preocupação do chefe do executivo com o aumento das renúncias fiscais. Então, o aumento do déficit da Previdência está relacionado ao aumento das renúncias de gastos tributários, segundo a ministra, e Lula, segundo ela, teria ficado extremamente mal impressionado com o aumento dos subsídios da União, que totalizam quase 6% do produto interno bruto brasileiro. Ela afirma, abre aspas, quando nós colocamos isso, ou seja, subsídios na conta, temos que somar os 519 bilhões das renúncias fiscais, o que dá 646 bilhões no total. Haja grana, hein? E aí tem este ponto também bastante relevante. No momento em que a equipe econômica discute uma redução de despesas, Tebet disse que os ministros vão apresentar soluções ao presidente em uma próxima reunião, porém aos jornalistas eles não especificaram qual a linha de trabalho para revisar os gastos. A gente teve algumas matérias neste sentido, né, tentando dar um pouco mais de luz a esta situação. Uma dessas foi essa que a gente pagou ontem, inclusive ao longo do Manhã TC News, falando sobre o cardápio de revisões que estão sendo estudadas. Uma delas é a DRU, né, que a gente chegou a comentar no dia de ontem, que é a desvinculação das receitas da União, essa que seria prorrogada, né? Ela está prevista para terminar no fim do ano e seria prorrogada. Só para trazer mais contexto, né? Esse mecanismo foi criado lá em 94 com o nome de Fundo Social de Emergência. Desde então, ele vem sendo prorrogado como uma solução tampão, digamos assim, para tentar diminuir um pouco do engessamento do orçamento público. Por meio da DRU, o governo pode usar livremente 30% de todos os tributos federais que são vinculados a fundos e despesas, e uma das possibilidades seria uma autorização pela Constituição para remanejar 30% das despesas mínimas para saúde e educação para as outras áreas. E aí, os pisos seriam tecnicamente mantidos, mas teriam uma flexibilidade que hoje não existe. Mas a grande questão, isso não seria corte, né? Isso seria apenas um remanejamento do orçamento, então não vai ter uma mudança efetivamente do custo em si, ou dos gastos em si. Eles não seriam cortados, eles só seriam remanejados, teriam uma flexibilidade um pouco maior neste sentido. Então tem este ponto que está sendo discutido. Também tem a questão da previdência dos militares, que é cogitada inclusive pela Simone Tebet.
porém tem oposição por parte do Múcio, né, que é justamente o presidente focado neste sentido, e também o Lula tem um certo pé atrás com relação à revisão da Previdência dos militares. A grande questão, Gabriel, é que o tempo está começando a ficar apertado, né? A gente tem aí pouco tempo para o segundo semestre, que é quando o Congresso vai começar a olhar muito mais para essa questão das eleições municipais, então já tem isso. Tem a reforma tributária que aparentemente agora vai se tornar o foco de novo do Congresso, né? Depois dessa pauta, né, do PL do aborto, a urgência que foi votada pelo Lira, né, que o Lira colocou em votação. Agora parece que vai voltar a ser a reforma tributária. Mas assim, tá começando a ficar complexa a situação dos gastos fiscais. Pelo menos tá começando essa discussão, né? Realmente, é uma discussão bastante prolongada, né? Uma discussão complexa, não existe uma solução óbvia aqui nessa situação, mas o que é claro é que o modelo do governo de aumentar impostos para tentar o ajuste via uma arrecadação mais forte se esgotou. Esse modelo não funciona mais, o governo precisa cortar gastos, cortar investimentos, né? Então, existem diversas vertentes, né? A atual ideologia do governo, ela crê muito no Estado indutor da economia, né? No Estado que provém recursos, que estimula, né, os entes a trabalharem, e isso tem se mostrado um pouco errôneo e uma visão ali um pouco ultrapassada em relação a questões fiscais, né? Hoje, a gente olha para a Previdência, de fato um dos maiores problemas do Brasil. Fizemos uma reforma da Previdência em 2019 que não foi suficiente, né? Até é interessante lembrar, porque quando foi feita a reforma da Previdência, praticamente toda a economia fiscal dessa reforma foi gasta na pandemia, né? Então, foi uma reforma que ela, de certa forma, acabou subsidiando a pandemia, mas você vai ter que pensar nela de novo. A Previdência dos militares é um tema bastante delicado, né? Então, quando você fala dos militares, qualquer tipo de movimento abrupto ali nas contas deles é difícil de mensurar. Enfim, o governo tem um problema bastante complexo para resolver. Eu vejo que o mercado exige uma solução, e exige uma solução rapidamente. O dólar não para de subir, a curva de juros não para de empinar, o Copom provavelmente, como a gente comentou, deve manter a taxa de juros, né? Então encerrar o ciclo de afrouxamento monetário. Isso por si só já deveria ser um sinal vermelhíssimo para o governo entregar ali um resultado com mais celeridade, e então a gente fica na expectativa para um pacote de cortes robustos e não somente uma coisa para inglês ver, Diego. Perfeito, Gabriel. Bom, estamos na reta final aqui do nosso programa. Só tem um último ponto que eu queria falar com você, que é com relação à Petrobras. Esse pode ser o seu destaque final. Afinal de contas, daqui a pouco você volta aqui já na nossa programação, né? Mas é o seguinte, ontem teve a aprovação por parte do Conselho da Petrobras do encerramento de litígios com o CARF, que deve liberar quase 20 bilhões para o governo. A pauta foi aprovada nessa reunião extraordinária do colegiado da estatal em 10 votos a 1, ou seja, foi quase unânime. Mas isso deve ter um impacto de 11,87 bilhões de reais no lucro da Petrobras no segundo trimestre. Assim de bate-pronto, Gabriel, qual que você acha que deve ser o impacto para a empresa no dia de hoje, nos papéis da Petrobras? Você acha que vai ter algum impacto maior? Bom, Diego, eu acho que essa resolução aqui do CARF, ela é uma disputa antiga. A Petrobras já tinha, de certa forma, o mercado ele já vem antecipando essa solução. Obviamente, não é uma boa notícia uma empresa ter que pagar 20 bilhões para o governo, né? Isso realmente não é positivo. Notícias já dizem que o impacto disso nas contas da empresa deve ser de 12 bi no lucro do resultado do segundo trimestre, então é um impacto negativo, mas aqui eu vejo como o mercado já tinha amplamente esperado isso, né? Acho que não acredito que deve ser uma notícia que vai fazer um preço negativo. Até mesmo ontem a gente viu a Petrobras subindo num dia negativo, muito mais em função da movimentação do Brent do que dessa notícia de pagamento de dívida, Diego. Perfeito, Gabriel. Bom, até daqui a pouco a gente já volta a conversar com você. Até lá. Até daqui a pouco, Diego. TC News. Seu resultado é nossa marca.